O milionário barbeiro riu ao dar a casa para a mendiga negra. Mas a verdade se revela. Em uma cidade marcada pela desigualdade, onde a pobreza se misturava a arranha-céus reluzentes, um milionário excêntrico decidiu fazer algo que ninguém esperava. Lucas Metralha, conhecido por seus cortes de cabelo impecáveis e sua extravagância, sempre teve uma aura de mistério. A cada dia sua figura esguia desfilava pelas ruas, cercada de rumores e risos. O que estaria pensando aquele homem de terno amarelo, com cabelo imbatível e óculos escuros, que parecia mais um personagem de desenho animado do que um empresário de verdade? E então, num dia qualquer, a cidade estremeceu. Lucas, em sua fama de barbeiro bilionário, anunciou que daria uma casa, não a um amigo, nem a um artista, mas a Sofia, uma mendiga que passava os dias na calçada, envolta com seu manto puído em um canto do parque. As paredes frias e os cortes de cabelo desgastados palpitavam com inquietude. As gargalhadas ecoaram. Sofia, uma mulher de pele negra e olhar profundo, não tinha ideia do que sua vida estava prestes a se tornar. Por trás de seu olhar triste, havia um mistério sombrio. Muitos sabiam que seu passado não era comum. Falaram da possibilidade de que ela fosse parte de uma poderosa família local que desaparecera anos atrás. Uma matriarca que todos consideravam morta. Mas como uma lenda, a verdade estava enterrada em segredos sussurrados. Com a casa nas mãos, Sofia se viu cercada por novos e velhos olhares. Alguns a receberam com braços abertos, ansiosos para ver se a mudança a transformaria. Outros, porém, riam dela em sussurros, dizendo que Lucas não passava de um showman, um homem que queria aplausos mais que fazer o bem. Era um torvelinho de emoções. O silêncio da solidão agora era preenchido por uma confusão de sentimentos, misturados entre raiva e gratidão. Mas não tardou para que um personagem obscuro aparecesse. Todo o passado que Sofia tentava esconder voltou como um venda. Ela agora dançava num fio delicado, entre a reconstrução de sua vida e a possibilidade de perda total. E o reflexo de sua dor fazia Lucas hesitar. Suas intenções eram verdadeiras ou apenas uma maneira de se redimir de fantasmas da infância? O que realmente estava em jogo quando decidiu ajudar? As ruas fervilhavam. Em meio a risos e aplausos, a cidade se dividia, e o clima mudava. A bondade de Lucas era colocada à prova. Se não bastasse a pressão da comunidade, as forças obscuras do passado de Sofia, que batiam à porta, se tornaram palpáveis. O que seria necessário para que ambos encontrassem a cura e a aceitação num mundo tão cruel? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca... e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as ruas fervilhavam com risadas e murmúrios, Sofia se sentia em uma montanha-russa emocional. A casa era sua, mas o passado a perseguia. Aqueles olhares, alguns acolhedores, outros cruéis, a desestabilizavam. Justo quando ela pensava que a mudança a tornaria livre, uma sombra se aproximou, fazendo seu coração disparar. Era uma noite fria quando um estranho apareceu na porta de sua nova casa. Vestido de maneira simples, com um capuz que escondia parcialmente o rosto, ele parecia perdido,
mas cada passo que dava transbordava uma familiaridade inquietante. Sofia? Ele chamou, e sua voz era um eco de um tempo esquecido. Sofia congelou. Como ele sabia seu nome? Um arrepio desceu pela sua coluna. Sim, quem é você? Sua voz tremia. Ele se aproximou, e quando as sombras se dispersaram, Sofia ficou paralisada. Era Francisco, seu irmão mais velho, que ela acreditava ter desaparecido junto com sua família anos atrás. Você está vivo? O choque a assolava, misturado à confusão. Ele sorriu, mas era um sorriso amargo. Estava preso em um lugar que você não pode imaginar. Mas o que importa é que eu consegui te encontrar. A cidade lá fora se apagou, enquanto a história deles começava a se desenrolar. Ele revelou segredos que Sofia nunca sonhou que fossem verdade. A nossa família, eles não morreram. Fui eu que escapei. Eles estão à espreita, Sofia. E você foi o alvo deles o tempo todo. Pensa que Lucas fez isso por caridade? Ele sabe quem você é. Ele tem suas intenções. Não se deixe enganar. Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. As paredes da casa já não pareciam tão acolhedoras. O som da risada de Lucas, que antes era um alívio, agora parecia uma armadilha. Francisco continuou. A urgência evidente em suas palavras. A cidade, Sofia, tem uma história. Nossa família guardou segredos que podem destruir todos. Lucas tem interesses que vão além de cortes de cabelo. Ele está jogando um jogo perigoso, e nós estamos no meio disso. Olhando nos olhos de Francisco, as lembranças de sua infância retornaram. A conexão perdida começava a ser reestabelecida, mas o medo a invadia. O que você quer dizer com um jogo perigoso? Sofia sussurrou, quase sem voz. O pânico a apertava. Eles estavam sendo observados? Se eles souberem que você está viva, Sofia, tudo acabará. O que você precisa fazer é descobrir o que Lucas realmente quer. Só assim você poderá se proteger. Francisco se aproximou, a determinação em seu olhar fazendo o coração de Sofia acelerar. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, uma explosão ressoou do lado de fora, interrompendo a claustrofobia daquela conversa intensa. Vidros estouraram. Gritos começaram a ecoar na rua. A cidade que parecia tão viva agora estava em caos. Sofia e Francisco foram jogados ao chão, cobertos pelo medo. É isso que eles querem. Eles estão vindo! Gritou Francisco. Mas antes que pudesse puxá-la para a segurança, uma figura familiar apareceu no meio da fumaça. Era Lucas, seu terno amarelo manchado de fuligem, o olhar chocado e feroz. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Seu grito ecoou, mas a fumaça e o barulho tornaram impossível entender o resto. Sofia olhou para Francisco e depois para Lucas. As peças do quebra-cabeça se juntavam, mas o que de fato estava por vir? A cidade se tornava um campo de batalha, e as revelações de Francisco giravam em sua mente. Uma tempestade de desconfiança e revelações cruéis. As vidas de todos que estavam ali estavam prestes a se entrelaçar de um jeito inesperado e perigoso. O que Lucas realmente queria? Sofia se perguntava se a verdade estava a um passo de ser revelada, ou se o que estava prestes a acontecer a empurraria ainda mais para o abismo, sem respostas à vista. As vidas de todos que estavam ali estavam prestes a se entrelaçar de um jeito inesperado. O caos lá fora, crescendo como uma tempestade. Vidros quebrando, gritos de desespero. Francisco puxou Sofia para mais perto, tentando encontrar segurança na escuridão que invadia a casa. Mas algo não parecia certo.
A presença de Lucas, a urgência em seu olhar, fez seu coração disparar. Fiquem juntos, a rua está cheia de perigos, Lucas gritou, seu tom falhando acima do barulho. Mas Sofia estava paralisada, a mente girando. Por que você está aqui, Lucas? O que você sabe sobre o que está acontecendo? Ele hesitou, o olhar se desviando por um momento. Agora não é a hora. Precisamos sair daqui. Então, um som diferente cortou o ar. Uma explosão mais forte, seguida de um brilho ofuscante. O chão tremeu. A porta se abriu com um estrondo, sendo arremessada contra a parede. Entre a fumaça, uma figura alta e imponente surgiu. Era Helena, a antiga amiga de Sofia, que tinha desaparecido junto com sua família muito tempo atrás. Surpresa, Helena disse, em um tom que misturava ironia e mágoa. Acho que vocês não esperavam encontrar-me aqui de novo. A multidão de curiosos atrás dela ficou paralisada, surpresos e em choque. Sofia sentiu seu estômago revirar. Helena, você estava viva? Estava esperando o momento certo para aparecer, e o momento chegou agora. A expressão de Helena era intensa. Assim como você, eu também fui escondida por nossa família. Só que eu escolhi a verdade. Ao contrário de você, que se esconde nas sombras. Um frio de desconfiança percorreu Sofia. A revelação arrasadora se instalou como um peso em seu peito. E instintivamente, ela olhou para Francisco e Lucas. Ambos estavam tão atordoados quanto ela. Você não sabe o que está acontecendo, Helena. Não sabe do perigo que corre. Francisco gritou, seu rosto se contorcendo em uma mistura de desespero e autoridade. Eles estão atrás de nós. Não podemos ficar aqui. Ah, mas é exatamente por isso que eu tô aqui. Para ajudá-los. Lucas, você me prometeu que nos ajudaria a acabar com isso. E agora, chegou a hora. Ela apontou para Lucas, que se encolheu ligeiramente, um brilho de medo nos olhos. Ajudá-los? Eu não prometi nada. Lucas balbuciou, a voz falhando. Sofia odiava a incerteza em sua voz, como se uma parte de sua identidade estivesse se desfazendo. Então, como se uma corda tensa se quebrasse, Helena se virou e disparou em direção ao grupo, seu olhar determinado. Vamos! Precisamos de um plano, e ele começa agora. Sofia trocou olhares apavorados com Francisco. As peças se moviam rápido demais. Helena, que antes era uma amiga distante e perdida, agora era uma ameaça. O passado que havia se assenhorado de sua vida voltava com um peso esmagador. Você não pode confiar no que ela diz, Sofia. Ela está manipulando a situação. Lucas adiantou-se, mas suas palavras pareciam frágeis no meio daquela confusão. O coração de Sofia palpitava como um tambor dentro do peito. E em um momento de clareza, uma verdade não considerada dela começou a ressoar. E se Helena não estivesse mentindo? E se, na verdade, ela tivesse a chave para desvendar tudo? Um barulho ensurdecedor retornou. Mais próximo. A janela da sala explodiu em 1000 pedaços. Algo não estava certo. A sensação crescente de que todos estavam em qualquer lugar, menos seguros, atiçava o pânico. Fiquem atrás de mim. Olga decidiu, lembrando-se do que seu irmão lhe ensinara. Vão me seguir e façam exatamente o que eu disser. Mas antes que qualquer pensamento pudesse ser concretizado, mais uma figura surgiu por entre a fumaça. Era a matriarca da família que Sofia nunca pensou ver. E, no entanto, lá estava ela, ao lado de Helena. Chegou o que mais poderia ser revelado. As luzes da cidade piscavam,
E Sofia sentiu que tudo estava prestes a mudar novamente. O que ela realmente sabia sobre Lucas? O que Helena queria? A verdade estava se esquivando, e a linha entre aliados e inimigos se tornou perigosamente tênue. A tensão estava palpável, e os olhares se cruzavam, enquanto a matriarca de Sofia se aproximava, envolta numa aura misteriosa. O que ela tinha a dizer? Todos se calaram, absorvendo a presença dela. Chegou a vez de cada um enfrentar seu destino. Sua voz reverberava, e um arrepio percorreu a sala. Você não pode estar aqui. Sofia gaguejou, seus pensamentos se agitando. Todo esse tempo, a verdadeira razão de sua luta pode ter estado bem diante dela. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um uivo cortou o ar, vindo de fora. Era como se uma tempestade tivesse se concentrado na cidade. Francisco puxou Sofia para mais perto, os olhos arregalados. Precisamos sair agora. Eles estão aqui. Ele tinha razão. O caos começou a se intensificar e o som de passos apressados ecoou na noite. Mas e a verdade? Sofia perguntou, a voz tremendo, cheia de dúvida. Olhos de todos estavam fixos em Helena, que agora parecia tão poderosa. As tensões estavam mais altas do que nunca. Eu sou a verdade, Helena retrucou. E é por isso que você não pode confiar em Lucas. Nesse momento, algo intenso aconteceu. Com um movimento rápido, Helena puxou uma pequena caixa do bolso. Essa é a chave para tudo. O que você está procurando, Sofia? Ao abrir, uma luz ofuscante invadiu o espaço e todos ficaram paralisados. Não era apenas uma caixa, era um dispositivo. Talvez algo muito maior do que podiam imaginar. Uma explosão de cores dançava ao redor. Os olhos de Sofia se arregalaram. O que é isso? O que você fez? A força da revelação disparou suas emoções como fogos de artifício. Lucas, com o rosto pálido, piscou. O que você não está nos dizendo, Helena? Isso não pode ser bom. Antes que mais perguntas surgissem, um grupo de homens mascarados surgiu da fumaça, invadindo a casa com um estrondo. Eles eram sempre uma incógnita pela cidade. E agora tinham um foco: a caixa de Helena. Os olhares de todos se alternaram entre a porta quebrada e o safety lock da caixa, como se a verdade contida ali fosse a única razão para tudo considerar. Fiquem atrás de mim, Sofia gritou, lembrando-se das histórias do passado. As lendas que a família de Helena guardava estavam se concretizando bem ali, diante dela. Mas não havia tempo para pensar. Segurem-se! Helena exclamou, fechando a caixa rapidamente e guardando-a de volta. Mas uma das investidas dos homens atingiu o chão tão forte que a caixa se caiu, abrindo-se de novo. E o que aconteceu a seguir mudou tudo. Um brilho abalador explodiu no ar, envolveu o espaço e trouxe à tona visões. Todos viram flashes de um passado que ninguém entendia. Revelações escondidas de uma história secreta. A essência de seus laços. A profundidade dos entrelaçamentos familiares. Tudo exposto nas luzes cintilantes. Sofia viu uma imagem de sua família. Não apenas sobre o que haviam perdido, mas sobre o que nunca souberam. Francisco estava ali, ao lado dela, e Helena, mas havia mais. Uma figura obscura que nunca reconhecera. A verdade esmagadora. Sofia ofegou, as peças do quebra-cabeça caindo em um novo lugar. Enquanto sonhos quebravam, segredos emergiam nas luzes, e ela sentiu uma verdade não revelada pesar em seu coração. O que mais escondiam?
E por que esses homens estavam atrás deles? Plugados em seus destinos trágicos, o tempo parecia um eco distante. A história que acreditavam conhecer agora estava desmoronando em epifania. A luz finalmente se apagou, deixando todos ofuscados. A dúvida perpassava os rostos. Quem eram eles realmente? Em um instante, tudo ficou em silêncio. A cidade, a explosão, a caixa. E então a pergunta mortal pairou. O que mais estavam prestes a descobrir? A linha entre inimigos e aliados estava mais tênue do que nunca. A busca pela verdade apenas começava, mas a queda seria devastadora. Sofia sabia se deveria confiar em Helena, em Lucas ou até no seu próprio irmão. Um turbilhão de novos segredos se formava. E no fundo, um eco na escuridão ressoava. Quem realmente estavam cercando? As vidas que pensava conhecer estavam prestes a virar pó. E a nova batalha mal começava. Sofia estava paralisada. O mundo ao redor dela em um borrão. A luz da caixa de Helena ainda piscava diante de seus olhos. Mas a sensação de que algo estava prestes a desmoronar a cercava como uma tempestade. Francisco e Lucas estavam bem ao seu lado, os rostos tensos. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a presença da matriarca de Sofia se intensificou. Ela se adiantou, a determinação nos olhos, e todos os músculos de Sofia se contraíram. Você já foi avisada, Sofia. A verdade é um caminho perigoso, mas você não precisa enfrentá-lo sozinha, disse a matriarca, a voz firme como aço. Francisco respirou fundo, o medo misturando-se ao desespero. Precisamos sair agora. O tempo está contra nós. O pânico em suas palavras ecoou, e os homens mascarados se moviam cada vez mais próximos. A casa estava engolindo a tensão, como um túnel escuro. De repente, um barulho ensurdecedor fez todos se virarem. A porta da frente se estilhaçou em uma explosão de madeira e vidro. Os homens entraram, com rostos de poucos amigos, armados e determinados. A confusão se instalou, e as vozes se misturaram em uma cacofonia de gritos e ordens. Todos ao chão! Um dos homens gritou, sua voz grave ecoando. Sofia viu os rostos em choque, homens e mulheres se espremendo para trás na sala. E quando tudo parecia ir em direção ao caos total, algo inesperado aconteceu. Helena, em um movimento repentino, empurrou a caixa para Sofia. Ela gritou, pegue, é agora ou nunca. A caixa voou, quase como se estivesse se movendo sozinha, e Sofia a pegou no último segundo. Uma sensação quente percorreu suas veias como uma corrente elétrica. O que estava acontecendo com ela? A caixa parecia pulsar em suas mãos, e quando os homens avançaram, o brilho dentro dela intensificou. Um grito feminino atravessou a confusão. Não! Era a matriarca, os olhos alucinados. Você não sabe o que está fazendo. Sofia hesitou. O que Helena havia revelado, o que sua mãe estava escondendo. Qual era a verdade que pulsava na caixa? Mas antes que pudesse digerir tudo, uma série de explosões recheou o ar, como raios em meio à tempestade. As luzes se apagaram, o som da destruição tomou conta. E então, silêncio. Quando as luzes voltaram, o que Sofia viu fez seu coração parar. Helena estava caída no chão, envolta por uma fumaça espessa, e os homens estavam recuando em pânico, como se tivessem visto um fantasma. Os rostos de Francisco e Lucas estavam congelados,
a expressão de total incredulidade. Mas não era o que esperavam. Afinal, o que havia na caixa? Sofia olhou para a caixa em suas mãos e sentiu o peso do universo. Com um movimento brusco, abriu a tampa. Uma luz ofuscante cresceu. E naquele instante, todos os seus medos e ansiedades pareceram se desvanecer. Uma visão invadiu sua mente. Um passado. Uma história sangrenta sobre traições e alianças quebradas. Alguém assegurou. Não era Francisco nem Lucas. Era a própria Helena, que agora tinha um brilho místico em seu olhar. Sofia. Ela sussurrou, as palavras pesadas, com um significado profundo, quase ancestral. A verdade é mais complexa do que você pensava. Eu sou. O que você carrega nessa caixa é apenas uma fração da sua herança. Desconcertada, Sofia olhou para as pessoas em sua volta. O que isso significava? Sua mente girava, e em meio à confusão, a caixa escorregou de suas mãos, caindo no chão com um estrondo, e a luz se extinguindo. E antes que pudesse compreender totalmente a dimensão da revelação, uma nova explosão aconteceu, agora bem mais próxima. A liberação de uma energia pulsante, uma onda de choque, derrubou todos ao chão. Sofia se levantou, o estômago em um nó e o coração acelerado. Aquela dimensão de verdade a confrontava agora. O que se desenrolava naquele momento mudaria tudo, transformando cada laço de confiança em uma corda frouxa. Quem eram eles realmente? O que realmente queriam? E o que estava por trás da herança que a matriarca tanto temia? E a voz de sua mãe ecoou em sua mente. Você será a chave para acabar com isso. A dúvida pairou no ar. Tudo estava prestes a desmoronar. E em sua confusa mente, o fio da verdade se recusava a se desenrolar. O que ela faria agora? Sofia estava paralisada, o mundo ao redor dela em um borrão. A luz da caixa de Helena ainda piscava diante de seus olhos. Mas a sensação de que algo estava prestes a desmoronar a cercava como uma tempestade. Francisco e Lucas estavam bem ao seu lado, os rostos tensos, mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a presença da matriarca de Sofia se intensificou. Ela se adiantou, a determinação nos olhos, e todos os músculos de Sofia se contraíram. Você já foi avisada, Sofia. A verdade é um caminho perigoso. Mas você não precisa enfrentá-lo sozinha, disse a matriarca, a voz firme como aço. A tensão crescia. Francisco respirou fundo, o medo misturando-se ao desespero. Precisamos sair agora. O tempo está contra nós. O pânico em suas palavras ecoou, e os homens mascarados se moviam cada vez mais próximos. A casa estava engolindo a tensão como um túnel escuro. De repente, um barulho ensurdecedor fez todos se virarem. A porta da frente se estilhaçou em uma explosão de madeira e vidro. Os homens entraram, com rostos de poucos amigos, armados e determinados. A confusão se instalou, e as vozes se misturaram em uma cacofonia de gritos e ordens. Todos ao chão! Um dos homens gritou, sua voz grave ecoando. Sofia viu os rostos em choque. Homens e mulheres se espremendo para trás na sala. E quando tudo parecia ir em direção ao caos total, algo inesperado aconteceu. Helena, em um movimento repentino, empurrou a caixa para Sofia. Pegue, é agora ou nunca. A caixa voou, quase como se estivesse se movendo sozinha, e Sofia a pegou no último segundo. Uma sensação quente percorreu suas veias como uma corrente elétrica. O que estava acontecendo com ela? A caixa parecia pulsar em suas mãos, e quando os homens avançaram, o brilho dentro dela intensificou. Um grito feminino atravessou a confusão.
Não, não. Era a matriarca, os olhos alucinados. Você não sabe o que está fazendo. Sofia hesitou. A dúvida e a dor se entrelaçavam em seu peito. O que Helena havia revelado, o que sua mãe estava escondendo. Qual era a verdade que pulsava na caixa? Mas antes que pudesse digerir tudo, uma série de explosões recheou o ar, como raios em meio à tempestade. As luzes se apagaram. O som da destruição tomou conta. E então, silêncio. Quando as luzes voltaram, o que Sofia viu fez seu coração parar. Helena estava caída no chão, envolta por uma fumaça espessa, e os homens estavam recuando em pânico, como se tivessem visto um fantasma. Os rostos de Francisco e Lucas estavam congelados, a expressão de total incredulidade. Mas não era o que esperavam. Afinal, o que havia na caixa? Sofia olhou para a caixa em suas mãos e sentiu o peso do universo. Com um movimento brusco, abriu a tampa. Uma luz ofuscante cresceu, e naquele instante, todos os seus medos e ansiedades pareciam se desvanecer. Uma visão invadiu sua mente. Um passado, uma história sangrenta sobre traições e alianças quebradas. Alguém assegurou. Não era Francisco nem Lucas. Era a própria Helena, que agora tinha um brilho místico em seu olhar. Sofia, ela sussurrou, as palavras pesadas com um significado profundo, quase ancestral. A verdade é mais complexa do que você pensava. Eu sou uma escolha que sua família fez. O que você carrega nessa caixa é apenas uma fração da sua herança. Sofia ofegou. Suas emoções iam um turbilhão. O que isso significava? Era uma revelação devastadora. E enquanto tentava processar tudo, uma nova e chocante verdade se desenrolou bem diante de seus olhos. Entre o caos, Francisco gritou. Uma mistura de dor e desespero. Isso não pode estar acontecendo. Nesse momento, tudo se transformou. A figura da matriarca, que parecia ser uma fã da verdade, se desfez em uma sombra escura, revelando um sorriso malicioso. Exatamente, ela disse, mudando completamente o tom. Eu sempre estive no controle. Todos vocês eram meras peças em meu jogo. O choque percorreu a sala como um raio. Você foi a responsável por tudo isso? Sofia mal conseguia respirar. Francisco e Lucas trocaram olhares confusos e alarmados. Foi você quem manipulou nossa família, nossa história? A matriarca balançou a cabeça. Vocês não entendem. O poder é muito maior do que imaginem. E agora, com a caixa em suas mãos, tudo o que vocês pensaram que sabiam cai por terra. Uma tensão palpável se instalou. O chão parecia tremer. Os homens mascarados se aproximaram, arregalando os olhos, agora em um novo foco. A batalha entre os dois mundos graçava ali, na sala, em um embate de verdades diferentes. E enquanto Sofia olhava para a caixa, as ilusões se desfaziam, revelando uma guerra não apenas pela sobrevivência, mas pela redenção de toda uma linhagem. A dúvida pairou no ar. Atrás da fumaça que agora os envolvia, Sofia não sabia se a resposta estaria dentro ou fora da caixa. Tudo estava prestes a desmoronar, e em sua confusa mente, o fio da verdade se recusava a se desenrolar. O que ela faria agora? A batalha apenas começava. As consequências ainda estavam escondidas na escuridão. E Sofia precisava decidir rapidamente em quem confiar, antes que o passado destruísse não apenas sua vida, mas também aqueles que ela amava. Sofia estava paralisada, o mundo ao redor dela em um borrão. A luz da caixa de Helena ainda piscava diante de seus olhos, mas a sensação de que algo estava prestes a desmoronar
A cercava como uma tempestade. Mas você não precisa enfrentá-lo sozinha, disse a matriarca, a voz firme como aço. A tensão crescia. Francisco respirou fundo, o medo misturando-se ao desespero. Precisamos sair agora. O tempo está contra nós. O pânico em suas palavras ecoou, e os homens mascarados se moviam cada vez mais próximos. A casa estava engolindo a tensão, como um túnel escuro. De repente, um barulho ensurdecedor fez todos se virarem. A porta da frente se estilhaçou, em uma explosão de madeira e vidro. Os homens entraram com rostos de poucos amigos, armados e determinados. A confusão se instalou, e as vozes se misturaram em uma cacofonia de gritos e ordens. Todos ao chão! Um dos homens gritou, sua voz grave ecoando. Sofia viu os rostos em choque, homens e mulheres se espremendo para trás na sala. E quando tudo parecia ir em direção ao caos total, algo inesperado aconteceu. Helena, em um movimento repentino, empurrou a caixa para Sofia. Pegue, é agora ou nunca. A caixa voou, quase como se estivesse se movendo sozinha, e Sofia a pegou no último segundo. Uma sensação quente percorreu suas veias como uma corrente elétrica. O que estava acontecendo com ela? A caixa parecia pulsar em suas mãos, e quando os homens avançaram, o brilho dentro dela intensificou. Um grito feminino atravessou a confusão. Não! Não! Era a matriarca, os olhos alucinados. Você não sabe o que está fazendo. Sofia hesitou. A dúvida e a dor se entrelaçavam em seu peito. O que Helena havia revelado, o que sua mãe estava escondendo, qual era a verdade que pulsava na caixa. Mas antes que pudesse digerir tudo, uma série de explosões recheou o ar, como raios em meio à tempestade. As luzes se apagaram. O som da destruição tomou conta. E então, silêncio. Quando as luzes voltaram, o que Sofia viu fez seu coração parar. Helena estava caída no chão, envolta por uma fumaça espessa, e os homens estavam recuando em pânico, como se tivessem visto um fantasma. Os rostos de Francisco e Lucas estavam congelados, a expressão de total incredulidade. Mas não era o que esperavam. Afinal, o que havia na caixa? Sofia olhou para a caixa em suas mãos e sentiu o peso do universo. Com um movimento brusco, abriu a tampa. Uma luz ofuscante cresceu e, naquele instante, todos os seus medos e ansiedades pareciam se desvanecer. Uma visão invadiu sua mente. Um passado, uma história sangrenta sobre traições e alianças quebradas. Alguém assegurou, não era Francisco nem Lucas. Era a própria Helena, que agora tinha um brilho místico em seu olhar. Sofia, ela sussurrou, as palavras pesadas com um significado profundo, quase ancestral. A verdade é mais complexa do que você pensava. Eu sou uma escolha que sua família fez. O que você carrega nessa caixa é apenas uma fração da sua herança. Sofia ofegou, suas emoções em um turbilhão. O que isso significava? Era uma revelação devastadora. E enquanto tentava processar tudo, uma nova e chocante verdade se desenrolou bem diante de seus olhos. Entre o caos, Francisco gritou, uma mistura de dor e desespero. Isso não pode estar acontecendo. Nesse momento, tudo se transformou. A figura da matriarca, que parecia ser uma fã da verdade, se desfez em uma sombra escura, revelando um sorriso malicioso. Exatamente, ela disse, mudando completamente o tom.
Eu sempre estive no controle. Todos vocês eram meras peças em meu jogo. O choque percorreu a sala como um raio. Você foi a responsável por tudo isso? Sofia mal conseguia respirar. Francisco e Lucas trocaram olhares confusos e alarmados. Foi você quem manipulou nossa família, nossa história. A matriarca balançou a cabeça. Vocês não entendem. O poder é muito maior do que imaginem. E agora, com a caixa em suas mãos, tudo o que vocês pensaram que sabiam cai por terra. Uma tensão palpável se instalou. O chão parecia tremer. Os homens mascarados se aproximaram, arregalando os olhos, agora em um novo foco. A batalha entre os dois mundos graçava ali, na sala, em um embate de verdades diferentes. E enquanto Sofia olhava para a caixa, as ilusões se desfaziam, revelando uma guerra não apenas pela sobrevivência, mas pela redenção de toda uma linhagem. A verdade que você busca é um veneno, e sua família não é quem você pensa que é, continuou a matriarca, os olhos brilhando com uma malícia insaciável. Eu sou a raiz desta árvore podre que vocês chamam de família, e eu sou a única que pode controlar o que está prestes a acontecer. Sofia, sentindo a pressão aumentar. Precisamos agir. Não conseguimos mais ficar aqui. Bem, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma onda poderosa de energia irrompeu da caixa, iluminando a sala com um brilho intenso. As paredes pareciam vibrar, e a cidade fora da janela se tornava um borrão. No final das contas, a escolha sempre foi sua, Sofia. A matriarca começou, sua voz ecoando de uma forma aterradora. A herança que você carrega não é só sua. É uma maldição que nos une, e você não tem como escapar disso. Sofia ficou em choque, a revelação a atingindo como um soco no estômago. Entre laços de sangue e traições, tudo parecia se entrelaçar, e a luta dela pela verdade agora se transformava em um grande dilema. O que ela realmente desejava? A liberdade de um passado que não conseguia entender? Ou a busca por uma família que nunca a aceitou? E com isso, o caos tomou conta. Mulheres e homens ao redor começaram a gritar, se contorcendo de medo. Mas no meio daquela confusão, uma silhueta conhecida surgiu entre os homens mascarados. Um rosto familiar que... Pai? O grito escapuliu de seus lábios, um misto de espanto e confusão atravessando seu corpo. O que ele estava fazendo ali? Havia sido traído também? Ou estava atrás de tudo isso? O frio cortante despencou sobre ela. Era tudo uma mentira? Os olhares se voltaram para Sofia. Nova tensão dominou o ar, enquanto os questionamentos se multiplicavam. Agora, diante da verdade devastadora, quem poderia ser realmente confiável? A batalha apenas começava, e a cada passo que ela dava, mais um segredo se desenrolava, como se a caixa estivesse apenas começando a soltar suas memórias. E então, em um instante ela percebeu. O passado não estava escondido. Estava bem diante dela, a ponto de desmoronar todo o seu mundo. A pergunta permanecia na mente de todos. Quem, afinal, estavam prestes a perder tudo? Sofia estava paralisada. O mundo ao redor dela em um borrão. A luz da caixa de Helena ainda piscava diante de seus olhos. Mas a sensação de que algo estava prestes a desmoronar a cercava como uma tempestade. Francisco e Lucas estavam bem ao seu lado, os rostos tensos. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a presença da matriarca de Sofia se intensificou. Ela se adiantou, a determinação nos olhos, e todos os músculos de Sofia se contraíram. Você já foi avisada, Sofia. A verdade é um caminho perigoso, mas você não precisa enfrentá-lo sozinha, disse a matriarca, a voz firme como aço.
A tensão crescia. Francisco respirou fundo, o medo se misturando ao desespero. Precisamos sair agora. O tempo está contra nós. O pânico em suas palavras ecoou, e os homens mascarados se moviam cada vez mais próximos. A casa estava engolindo a tensão, como um túnel escuro. De repente, um barulho ensurdecedor fez todos se virarem. A porta da frente se estilhaçou em uma explosão de madeira e vidro. Os homens entraram, com rostos de poucos amigos, armados e determinados. A confusão se instalou e as vozes se misturaram em uma cacofonia de gritos e ordens. Todos ao chão. Um dos homens gritou, sua voz grave ecoando. Sofia viu os rostos em choque, homens e mulheres se espremendo para trás na sala. E quando tudo parecia ir em direção ao caos total, algo inesperado aconteceu. Helena, em um movimento repentino, empurrou a caixa para Sofia. Pegue, é agora ou nunca. A caixa voou, quase como se estivesse se movendo sozinha, e Sofia a pegou no último segundo. Uma sensação quente percorreu suas veias, como uma corrente elétrica. O que estava acontecendo com ela? A caixa parecia pulsar em suas mãos, e quando os homens avançaram, o brilho dentro dela intensificou. Um grito feminino atravessou a confusão. Não! Não! Era a matriarca, os olhos alucinados. Você não sabe o que está fazendo! Sofia hesitou. A dúvida e a dor se entrelaçavam em seu peito. O que Helena havia revelado? O que sua mãe estava escondendo? Qual era a verdade que pulsava na caixa? Mas antes que pudesse digerir tudo, uma série de explosões recheou o ar, como raios em meio à tempestade. As luzes se apagaram. O som da destruição tomou conta. E então, silêncio. Quando as luzes voltaram, o que Sofia viu fez seu coração parar. Helena estava caída no chão, envolta por uma fumaça espessa. E os homens estavam recuando em pânico, como se tivessem visto um fantasma. Os rostos de Francisco e Lucas estavam congelados, a expressão de total incredulidade. Mas não era o que esperavam. Afinal, o que havia na caixa? Sofia olhou para a caixa em suas mãos e sentiu o peso do universo. Com um movimento brusco, abriu a tampa. Uma luz ofuscante cresceu. E naquele instante, todos os seus medos e ansiedades pareciam se desvanecer. Uma visão invadiu sua mente. Um passado, uma história sangrenta sobre traições e alianças quebradas. Alguém assegurou, não era Francisco nem Lucas. Era a própria Helena, que agora tinha um brilho místico em seu olhar. Sofia, ela sussurrou, as palavras pesadas com um significado profundo, quase ancestral. A verdade é mais complexa do que você pensava. Eu sou uma escolha que sua família fez. O que você carrega nessa caixa é apenas uma fração da sua herança. Sofia ofegou, suas emoções em um turbilhão. O que isso significava? Era uma revelação devastadora. E enquanto tentava processar tudo, uma nova e chocante verdade se desenrolou bem diante de seus olhos. Entre o caos, Francisco gritou, uma mistura de dor e desespero. Isso não pode estar acontecendo. Nesse momento, tudo se transformou. A figura da matriarca, que parecia ser uma fã da verdade, se desfez em uma sombra escura, revelando um sorriso malicioso. Exatamente, ela disse, mudando completamente o tom. Eu sempre estive no controle. Todos vocês eram meras peças em meu jogo. O choque percorreu a sala como um raio. Você foi a responsável por tudo isso? Sofia mal conseguia respirar.
Francisco e Lucas trocaram olhares confusos e alarmados. Foi você quem manipulou nossa família, nossa história. A matriarca balançou a cabeça. Vocês não entendem. O poder é muito maior do que imaginem. E agora, com a caixa em suas mãos, tudo o que vocês pensaram que sabiam cai por terra. Com um movimento brusco, ela ergueu as mãos e a caixa começou a vibrar violentamente. A luz que emanava dela se transformou em uma onda energética que varreu a sala. O chão tremia e o ar ficou denso. Sofia se agarrou à caixa, sem saber se deveria abrir ou fechá-la. Vocês não deveriam estar aqui, a matriarca disse, e um gesto sutil dela fez com que as paredes começassem a se desfazer, revelando uma dimensão oculta por trás do que conheciam. O espaço ao redor se distorcia, como se a realidade estivesse prestes a mudar de forma. Antes que a ninguém pudesse reagir, a entrada da casa se iluminou com uma luz aterradora. Uma figura emergiu, mas não era apenas uma sombra ou um espectro. Era um homem conhecido, mas que todos pensavam ter partido há muito tempo. O pai de Sofia, envolto em uma aura de poder, surgiu diante dela. "Pai!" O grito escapuliu de seus lábios, um misto de espanto e confusão atravessando seu corpo. O que ele estava fazendo? E agora, você precisa entender que a caixa não é apenas uma herança. É a chave para nosso legado, algo que eu vou proteger a todo custo. Desesperada, Sofia olhou ao redor. As emoções estavam à flor da pele. Francisco e Lucas estavam em choque, e as regras do jogo mudaram completamente. Os homens mascarados hesitaram, os rostos entrepantados pela perplexidade. "Vocês não podem confiar nele", Francisco gritou, sua voz atravessando a tensão. "Ele nunca quis seu bem. Ele a usou." A sala inteira estava em turbulência. Uma tempestade de emoções, segredos e dúvidas. Sofia sentiu que tudo o que ela sabia, sua confiança nos outros, estava prestes a desmoronar em um instante. "Agora, Sofia", disse seu pai, os olhos fixados na caixa. "A escolha é sua. O destino da nossa família está em suas mãos." Enquanto todos aguardavam, a verdade parecia se fechar como uma armadilha. Sofia respirou fundo, a pressão aumentando. Ela estava no centro de algo colossal, e uma pergunta ecoava em sua mente. Qual caminho escolheria? A luz da caixa piscou uma vez mais, e a incerteza transformou-se em uma espiral sem fim, levando cada um à beira do abismo do desconhecido. Sofia estava paralisada, o mundo ao redor dela em um borrão. A luz da caixa de Helena ainda piscava diante de seus olhos, mas a sensação de que algo estava prestes a desmoronar a cercava como uma tempestade. Francisco e Lucas estavam bem ao seu lado, os rostos tensos. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a presença da matriarca de Sofia se intensificou. Ela se adiantou, a determinação nos olhos, e todos os músculos de Sofia se contraíram. "Você já foi avisada, Sofia. A verdade é um caminho perigoso. Mas você não..." Francisco respirou fundo, o medo se misturando ao desespero. "Precisamos sair agora. O tempo está contra nós." O pânico em suas palavras ecoou, e os homens mascarados se moviam cada vez mais próximos. A casa estava engolindo a tensão, como um túnel escuro. De repente, um barulho ensurdecedor fez todos se virarem. A porta da frente se estilhaçou em uma explosão de madeira e vidro. Os homens entraram, com rostos de poucos amigos, armados e determinados. A confusão se instalou, e as vozes se misturaram em uma cacofonia de gritos e ordens.
todos ao chão. Um dos homens gritou, sua voz grave ecoando. Sofia viu os rostos em choque, homens e mulheres se espremendo para trás na sala. E quando tudo parecia ir em direção ao caos total, algo inesperado aconteceu. Helena, em um movimento repentino, empurrou a caixa para Sofia. Pegue, é agora ou nunca. A caixa voou, quase como se estivesse se movendo sozinha, e Sofia a pegou no último segundo. Uma sensação quente percorreu suas veias como uma corrente elétrica. O que estava acontecendo com ela? A caixa parecia pulsar em suas mãos, e quando os homens avançaram, o brilho dentro dela intensificou. Um grito feminino atravessou a confusão. Não! Não! Era a matriarca, os olhos alucinados. Você não sabe o que está fazendo. Sofia hesitou. A dúvida e a dor se entrelaçavam em seu peito. O que Helena havia revelado, o que sua mãe estava escondendo, qual era a verdade que pulsava na caixa. Mas antes que pudesse digerir tudo, uma série de explosões recheou o ar, como raios em meio à tempestade. As luzes se apagaram. O som da destruição tomou conta. E então, silêncio. Quando as luzes voltaram, o que Sofia viu fez seu coração parar. Helena estava caída no chão, envolta por uma fumaça espessa, e os homens estavam recuando em pânico, como se tivessem visto um fantasma. Os rostos de Francisco e Lucas estavam congelados, a expressão de total incredulidade, mas não era o que esperavam. Afinal, o que havia na caixa? Sofia olhou para a caixa em suas mãos e sentiu o peso do universo. Com um movimento brusco, abriu a tampa. Uma luz ofuscante cresceu, e naquele instante, todos os seus medos e ansiedades pareciam se desvanecer. Uma visão invadiu sua mente, um passado, uma história sangrenta sobre traições e alianças quebradas. Alguém a segurou. Não era Francisco nem Lucas. Era a própria Helena, que agora tinha um brilho místico em seu olhar. Sofia, ela sussurrou, as palavras pesadas com um significado profundo, quase ancestral. A verdade é mais complexa do que você pensava. Eu sou uma escolha que sua família fez. O que você carrega nessa caixa é apenas uma fração da sua herança. Sofia ofegou. Suas emoções em um turbilhão. O que isso significava? Era uma revelação devastadora. E enquanto tentava processar tudo, uma nova e chocante verdade se desenrolou, bem diante de seus olhos. Entre o caos, Francisco gritou, uma mistura de dor e desespero. Isso não pode estar acontecendo. Nesse momento, tudo se transformou. A figura da matriarca, que parecia ser uma fã da verdade, se desfez em uma sombra escura, revelando um sorriso malicioso. Exatamente, ela disse, mudando completamente o tom. Eu sempre estive no controle. Todos vocês eram meras peças em meu jogo. O choque percorreu a sala como um raio. Você foi a responsável por tudo isso? Sofia mal conseguia respirar. Francisco e Lucas trocaram olhares confusos e alarmados. Foi você quem manipulou nossa família, nossa história. A matriarca balançou a cabeça. Vocês não entendem. O poder é muito maior do que imaginem. E agora, com a caixa em suas mãos, tudo o que vocês pensaram que sabiam cai por terra. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um brilho intenso irrompeu da caixa, varrendo a sala em um clarão. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. Do centro da luz, uma figura se materializou. Era um homem. Sofia piscou, em estado de choque. Era seu avô, um homem que todos acreditavam ter morrido há anos. Avô? Você está vivo? O ar fugiu de seus pulmões. Como ele tinha voltado. O que você está fazendo aqui?
A voz da matriarca soou alta e ameaçadora, mas seu avô apenas riu. Eu sempre estive aqui, escondido nas sombras, esperando o momento certo para agir. Ponto. Sofia não conseguia entender. A verdadeira identidade de sua família estava se despedaçando diante dela. O que você sabe sobre a caixa? Ela perguntou, a voz tremendo. O que mais ele escondia? Essa caixa guarda os segredos da nossa linhagem. É a chave que pode acabar com um ciclo de traições, disse ele, com um olhar intenso. Mas também é o catalisador que pode destruir tudo. Agora, o que era um momento de esperança virou um pesadelo. A divisão entre aliados e inimigos se tornava cada vez mais confusa. O que era realmente a herança de Sofia? Em quem ela deveria confiar? Com a tensão atingindo o auge, seu avô se virou para a matriarca. Você nunca deveria ter tentado manipular o destino dela. A verdade não deve ser controlada. Uma onda de energia se espalhou pela sala, derrubando todos. Sofia sentiu o chão tremer. O poder da revelação estava se manifestando. E quando a poeira assentou, ela viu o olhar de Francisco, cheio de medo e dúvida. O que você vai fazer agora, Sofia? Ele perguntou, angustiado. A escolha estava em suas mãos. E no fundo, Sofia sabia que o que vinha a seguir iria mudar tudo. A linha que separava a verdade da mentira estava cada vez mais tênue. E as consequências dessa nova revelação poderiam ser devastadoras. Sofia encarou a caixa, as emoções se debatendo dentro dela como uma tempestade. O brilho que emanava da caixa parecia magnetizar todos ao seu redor. Seu avô, agora ali, com as palavras pesadas como chumbo, deixava um eco cortante no ar. A escolha é sua, Sofia. O olhar de sua matriarca antes medicinal agora se transformava em pura fúria. Você não pode decidir isso. A verdade deve ser mantida oculta. Sua voz tremia, mas cada palavra que saía parecia levar consigo a certeza de que o controle sobre a situação estava escapando de suas mãos. O chão tremeu novamente, e Sofia sentiu que não havia mais volta. O passado, a verdade e o destino da sua família estavam entrelaçados naquela caixa. Eu confio em vocês. A frase escapuliu sem que pensasse. Francisco observava a expressão mais que preocupada. Lucas também parecia hesitar, mas a urgência da situação estava evidente. Você está cometendo um erro, gritou a matriarca. Mas Sofia não podia recuar. Ela ergueu a caixa, sentindo a energia vibrar através dela. Um impulso que emanava dela, um chamado para a verdade. Ela virou-se para o seu avô. O que exatamente está acontecendo? A pergunta saiu quase como um sussurro, mas carregava o peso de anos de segredos. Estamos no meio de uma batalha que nunca pedimos, mas agora se tornou nossa responsabilidade. Ele respondeu, a voz firme. A caixa carrega a essência do que somos. Se usada corretamente, ela pode não apenas revelar a verdade, mas também trazer a paz. Os homens mascarados, observando tudo, eram uma sombra do que poderia acontecer. Sofia podia sentir os olhares pesados. A tensão na sala podia ser cortada com uma faca. E por um instante, timidamente, Florence gritou. Agora a luz explodiu ofuscante, enquanto uma onda de energia envolvia a sala, expulsando as sombras. Sentiu a dor e a tristeza de sua linhagem, a força de seus antepassados pulsando em seu interior. Uma dança de luz e escuridão começou. Visões passaram por sua mente, memórias de traição, de amor e de dor. A verdade manifestou-se como uma canção antiga, e Sofia sentiu lágrimas escorrerem, não apenas de dor, mas de libertação. A sala começou a mudar.
O barulho diminuía, e então uma penumbra se dissipou, revelando um novo cenário, um novo começo. Com a luz, a matriarca revelava sua verdadeira forma, uma sombra que se tornava mais clara, mais humana. É hora de você ter o controle. Não deixe que a escuridão a defina. Enquanto os homens hesitavam, recebendo a verdade na face, Sofia se voltou para eles. Sejam bem-vindos à realidade, gritou sua voz ecoando. A verdade é liberdade. Ninguém mais será manipulado. As energias começaram a convergir e um vendaval de luz surgiu da caixa. Sofia sentiu-se mais forte, mais viva. Nunca mais serei sua marionete. Assim, com um gesto, a luz se espalhou, abrangendo todos à sua volta. Francisco, Lucas e seu avô estavam com ela, juntos. Silêncio. O que parecia um campo de batalha se tornara um espaço seguro, e cada um ali sentiu uma conexão inexplicável. O medo deu lugar à esperança. Mas com isso, o que restava para a matriarca? Ela se desfez em um sopro de escuridão. Isso não é o fim. Sofia se virou. Havia uma nova expectativa no ar. Um novo começo. Precisamos estar prontos, ela murmurou. O peso ainda no peito, mas agora a certeza de que a verdade tinha sido revelada. A cidade lá fora começava a se restaurar. As luzes piscando suavemente. Uma nova era estava começando, para todos eles. E agora sabiam que não estavam sozinhos. A história não termina aqui, pensou Sofia, entrelaçando os dedos. É apenas o começo. E agora, aqui vai a sua parte. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que continue trazendo mais conteúdos incríveis para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este